A guardiã dos rios adormecidos, o rio que cortava Vale Sereno, não era um rio comum. Ele não corria, ele sonhava. Suas águas eram espessas como cetim, prateado, inertes, refletindo o céu e as montanhas com uma precisão sobrenatural. Não havia murmúrio de correnteza, apenas um silêncio profundo e pulsante, como o de um coração adormecido. Os pescadores lançavam suas redes e as puxavam vazias nao do Pixis. Mas de qualquer coisa, a água não molhava, envolvia. As crianças eram proibidas de se aproximar, diziam que o rio agarrava sonhos ruins e os afogava em seu leito, mantendo o vale em uma paz estagnada e perfeita, uma paz que cheirava a mofo e esquecimento. Lyra era diferente. Enquanto todos evitavam as margens, ela era atraída por elas. Desde pequena, via coisas nas águas paradas, não reflexos, mas vislumbres. O rosto sorridente de uma avó que nunca conheceu. A silhueta de um cervo branco que ninguém mais via nas florestas. O brilho fugaz de constelações que não pertenciam ao céu noturno, e às vezes no fundo mais escuro, um vulto alongado e sereno que a observava de volta. Sua avó, a única que não a chamava de imaginativa demais, sussurrava antes de morrer: "Ele não está morto, Lyra. Está dormindo." E todo sono precisa de um guardião. Aos 16 anos, a primeira rachadura apareceu. Não no rio, mas no silêncio. Uma noite, um som ecoou pelo vale. Um gota profundo e solene, como uma lágrima de pedra caindo em um abismo. No dia seguinte, a água na curva sul estava turva e agitada, com redemoinhos lentos e angustiados. Nos sonhos de Lyra, o vulto alongado se contorcia, preso por correntes de raízes negras. O medo, um visitante há muito banido de Vale Sereno, começou a escorrer pelas ruas como uma névoa fina. As pessoas ficaram mais pálidas, mais quietas, como se parte de sua própria vitalidade estivesse sendo sugada. A segunda rachadura foi no chão. Uma fenda sinuosa surgiu entre as raízes do grande salgueiro coral à beira do rio. Dela escapava não lava, mas um frio que queimava a alma e um cheiro de terra revirada e ossos. Lyra, por impulso que não conseguiu explicar, correu para a margem e colocou a mão sobre a água parada. Uma dor aguda, como a ponta de um espinho de gelo, perfurou sua palma. Quando atirou, uma marca brilhante, semelhante a uma constelação de Aguivevá, pulsava em sua pele, e ela ouviu, não com os ouvidos, mas com os ossos. Os parasitas do vazio escavam, quebram o sono, sugam o sonho. A voz era a do rio, ou da coisa que dormia dentro dele. Era uma voz de eras, carregada de uma fadiga imensa e de um pedido de socorro. Lyra soube então o que a avó quis dizer. O rio não era uma maldição, era uma proteção, uma entidade antiga menos talvez o espírito da própria terra, talvez algo maze adormecera olhe, num sono que criava um campo de força contra coisas que espreitam nos lugares entre os mundos. Seu sonho mantinha a realidade de Vale Sereno estável, e agora algo estava perfurando seu sono, drenando sua essência. Os parasitas do vazio, se eles conseguissem acordá-lo completamente, ou pior, matá-lo em seu sono, não seria apenas o fim da paz, seria o fim de tudo. A realidade desfiaria como um tecido podre. A revelação não veio com um manual. Lyra só tinha os vislumbres, a marca em sua mão que doía perto da fenda e uma certeza inabalável. Ela começou a se aproximar do rio todos os dias, ignorando os olhares de desconfiança.
Sentava-se e observava. A marca em sua mão agia como uma lente. Ela começou a ver as feridas. Veios negros e pulsantes, como raízes de sombra, infiltrando-se no leito do rio a partir da fenda. Viu criaturas feitas de puro vazio e fome, sem forma definida, grudadas no corpo adormecido do espírito, sugando sua luz de sonho. E viu, no coração do rio, o guardião. Não era um monstro. Era uma criatura de beleza lancinante, feita de água corrente fossilizada e luz de estrelas antigas, com olhos fechados, que se moviam em sonho agitado. Era majestoso e terrivelmente vulnerável. Ela tentou falar com os anciãos do vale. Mostrou sua mão, falou dos parasitas, foi chamada de perturbada, de amaldiçoada. O rio sempre foi assim, disseram. Não mexa na paz que temos. A paz deles era uma narcose, e eles a preferiam ao pesadelo da verdade. Lyra percebeu que estava sozinha. A guardiã não era um título herdado. Era uma escolha feita na solidão. Sua primeira ação foi instintiva. Pegou um cântaro de casa, encheu-o com água do rio, na parte ainda límpida, e despediu-o lentamente sobre a fenda. A água, em contato com o frio do vazio, não congelou. Em vez disso, brilhou com uma luz prateada e sibilou, fazendo as raízes de sombra recuarem um pouco. A dor em sua mão diminuiu uma fração. A água comum não tinha esse poder. Era a intenção, a atenção, o ato de cuidar. Seu arsenal era absurdo. Água, palavras cantaroladas de canções de ninar que sua avó ensinara. Pedras lisas que ela alinhava em padrões que sentia serem certos ao longo da margem, e sua própria atenção focada, que parecia ser como uma lanterna para o espírito adormecido. Ela era uma curandeira tratando de um paciente cósmico em coma. Todas as manhãs e todas as noites, ela realizava seus rituais simples. Despejava água, cantava, arrancava ervas daninhas que cresciam perto das feridas e que agora tinham um brilho negro sinistro, e simplesmente sentava, projetando calma, enviando o que só poderia ser descrito como bons sonhos para a criatura atormentada. Os parasitas reagiam. Em noites de lua nova, coisas rastejantes feitas de escuridão líquida subiam da fenda. Eram sombras com dentes atraídas pela luz da marca de Lyra. Ela lutava não com armas, mas com água do rio, que carregava consigo em uma bolsa de couro. Quando aspergia, as criaturas gritavam em silêncio e se dissolviam, mas cada confronto a deixava mais fraca, mais pálida. Ela estava ligada ao guardião agora. Sua vitalidade alimentava sua vigilância. A crise final chegou com o eclipse. Quando a lua cobriu o sol e o dia, virou um crepúsculo púrpura. O rio inteiro fervilhou. As raízes negras explodiram das profundezas, envolvendo o corpo do guardião como uma teia gigantesca. Um rugido silencioso estremeceu o vale, quebrando vidraças e a mente das pessoas. Finalmente eles viram o pesadelo que vivia sob seus pés. Pânico. Lyra correu para a margem, seu corpo fraco tremendo. A fenda havia se aberto em um abismo, e no seu centro, um vórtice de nada absoluto girava. O maior dos parasitas, um buraco de fome que queria engolir o sonho e depois o sonhador. O guardião estava quase totalmente coberto, sua luz fraca como uma vela ao vento. Não havia mais tempo para rituais lentos. Lyra olhou para a marca em sua mão, que brilhava com uma luz febril. Olhou para o rio, olhou para o vale em pânico. Ela entendeu o preço final. A guardiã não era apenas para cuidar do sono, era para protegê-lo, mesmo que com o próprio sono, com o último suspiro que não era de medo, mas de aceitação.
Lyra saltou, não no rio, mas dentro da fenda, direto no vórtice de escuridão. A escuridão foi total e devoradora. Ela sentiu sua essência sendo puxada, sua consciência se desfazendo. Mas no centro de seu ser, a marca brilhou como um supernova. Ela não lutou contra a escuridão. Ela fez o que sempre fizera. Focou. Focou no guardião. Lembrou dos vislumbres de beleza que ele lhe dera, do sorriso da avó, do cervo branco, das constelações impossíveis. Ela reuniu todos os fragmentos de sonho e beleza que havia coletado em sua vida e os projetou não como um ataque, mas como um presente. Um último e poderoso sonho bom. O vórtice hesitou. A escuridão que se alimentava de medo e vazio não sabia como digerir aquela explosão de pura, corajosa esperança. Por um instante, brilhante e eterno, a luz de Lyra preencheu o abismo. Quando a luz da lua abandonou o sol, o vale ficou em silêncio. A fenda havia fechado, deixando apenas uma cicatriz de grama ressecada. O rio ainda estava parado, mas não mais inerte. Agora suas águas tinham um brilho suave e quente, como a pele ao entardecer. E se alguém se aproximasse com o coração quieto, veria novos vislumbres. Uma garota sorrindo, com olhos que brilhavam como constelações, nadando ao lado de uma criatura majestosa de água e luz. E às vezes, à noite, ouvíam-se sussurros. Não de medo, mas de uma canção de ninar antiga. O guardião ainda dormia, mas agora ele não sonhava sozinho. Lyra havia se tornado parte do sonho. A guardiã dos rios adormecidos, ela não o acordara. Deram-se um ao outro um sonho melhor. E o vale, finalmente entendendo, aprendeu a se aproximar das margens não com medo, mas com respeito. Trouxeram flores, contaram histórias e, muito lentamente, no lugar onde Lyra saltou, uma nova nascente brotou. Suas águas eram claras, quentes e corriam com uma música suave, misturando-se ao rio adormecido, levando sonhos bons rio abaixo, para acordar outros que ainda dormiam. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.